O ambiente abatido depois da derrota no Clássico Grenal, também as cobranças de Renato Portaluppi aos dirigentes no vestiário. Vamos falar também sobre a volta dos treinamentos em Porto Alegre no CT Presidente Luiz Carvalho e de Fernando Diniz, que foi demitido no Fluminense e pode trazer problemas para o Grêmio. A gente fala depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês para a gente falar do tricolor, desse ambiente que a gente encontra aqui na concentração gremista no Hotel NH Curitiba The5. Daqui a pouco estou me encaminhando para Goiânia, onde a gente vai fazer um jogo que é importantíssimo para o Grêmio lá no Antônio Ascioli, que pode definir inclusive o futuro de algumas pessoas dentro do Grêmio. Mas aqui a gente está para falar sobre principalmente esse ambiente que está muito abatido da concentração gremista, de dentro do vestiário. Os jogadores nitidamente estão desconfortáveis com a situação. Vou deixar passando aqui um vídeo onde a gente fez a saída do Grêmio para os treinamentos de hoje, dessa segunda-feira, dia 24, e ele mostra um grupo que não se comunica, um grupo cabisbaixo, um grupo que nitidamente sofreu com a derrota no Grenal. Não são só as derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro que deixaram esse ambiente assim. Ele vinha de uma forma um pouco mais abatida, até apática em relação às outras derrotas, mas o Clássico Grenal intensivou isso, deixou mais forte esse clima dentro do vestiário. E aí o Grêmio trabalha dentro do jogo em Goiânia um movimento para virada de chave, um movimento onde uma vitória simples ou até mesmo uma pontuação básica de um empate pode virar essa chave dentro do Grêmio. Claro, o torcedor não quer o empate. O torcedor quer o resultado imediato, mas para a mudança do ambiente, as informações que a gente tem de bastidores é de que sair com um ponto lá de Goiânia pode ser também importante nesse sentido. E isso começou a ter efeito já no vestiário pós-derrota do Clássico Grenal. Renato foi muito incisivo na cobrança. Tentou primeiro alertar o grupo de jogadores que nitidamente estava abatido dentro do vestiário pós-derrota de que sim, tem como recuperar e que vai ser feito um esforço para isso. Mas a cobrança foi feita também para a direção gremista. Renato cobrou reforços. Ele quer reforços de qualidade já na abertura da janela. A gente vinha falando sobre isso algumas vezes, que no dia 10 de julho o Grêmio já queria contar com pelo menos um centroavante, mas isso deve ser mudado para mais peças. O Grêmio quer ter praticamente todos os seus reforços no período que a janela abre. No dia 10 de julho o Grêmio quer já contar com esses jogadores. Isso é muito importante porque vai ter um período longo de treinamentos já no CT Presidente Luiz Carvalho e a gente emenda a nossa nova pauta. Por quê? O Grêmio divulgou hoje que deve voltar na quinta-feira, dia 27, os treinamentos lá no CT Presidente Luiz Carvalho, depois da longa reforma que teve, um período de 40 dias, o Grêmio ficou fora de Porto Alegre, agora voltará a treinar. E aí, claro, as desculpas de Renato em relação às derrotas começam a sair. Porque o Grêmio volta a Porto Alegre, os jogadores vão voltar a ver a família, vão começar a treinar em casa normalmente e depois deve ter a arena logo mais para frente. A questão é, o Grêmio agora precisa virar essa chave e Renato tem esses próximos jogos, esse período em Caxias do Sul para mostrar também o trabalho físico, mental, mas principalmente de resultado dentro de campo. É isso que o torcedor espera. Por último, Fernando Diniz acabou sendo demitido do Fluminense, caiu hoje na tarde dessa segunda-feira e lá no Rio de Janeiro alguns repórteres começaram a especular uma possível ida do Renato ao Rio. Ou seja, o Fluminense buscando a contratação de Renato para substituir Fernando Diniz. O que não deve acontecer, tá? Eu entrei em contato com algumas pessoas do Grêmio e também do Fluminense. Ele sim estava na pauta, mas não deve avançar. O Renato está com foco no Grêmio, ele está respaldado para a direção. Não é o momento que o Renato deve sair, apesar de que ele teria insinuado na última coletiva que deixou o seu cargo à disposição da direção, mas a tendência é que ele fique, a direção confia nele para essa virada de chave e não é o momento para essa troca de comando dentro do vestiário gremista. A tendência, então, é a continuidade do Renato e o Fluminense buscando um novo treinador, que o Grêmio igual deve ficar de olho porque é o adversário tricolor na fase de oitavas de final da Libertadores. E uma mudança, dependendo do técnico, pode sim ser prejudicial para o Grêmio, porque o Fluminense vinha numa fase muito ruim com o Fernando Diniz e às vezes a mudança pode acabar resolvendo ou piorando. O Grêmio fica de olho nisso também para encarar o Fluminense nesses dois jogos de Libertadores e também no confronto do próximo domingo lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, já confirmado pela CBF. O Grêmio enfrenta o Fluminense no dia 30, às 16, e o
Palmeiras no dia 4 de julho, às 19 horas, numa quinta-feira, jogos confirmados. A gente segue atualizando as informações do Grêmio por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário e também diz aí pra mim, dá pra virar essa chave? Conta pra mim aí nos comentários. Beijo!